Olá, olá, Alenilson aqui, bem-vindo ao meu canal. Então, para a gente começar, o assunto de hoje é sobre display grid do CSS usando o HTML. Eu tenho aqui uma tela do VS Code que mostra um CSS simples, né? Estou zerando todas as margens, né? O asterisco indica que estou atribuindo esses atributos a todos os elementos do HTML. E aqui na parte do body, eu tenho um CSS um HTML que nós vamos estar trabalhando sobre ele usando o CSS com o assunto grid. E aqui eu tenho a visualização da minha página e aqui na parte inferior, que é o DevTools, para a gente poder manipular ou visualizar algumas coisas quando necessário. Então, para a gente começar, primeiro, o que é grid? Grid é um recurso um pouco novo no HTML, no CSS3 praticamente, e ele veio justamente para facilitar e podemos trabalharmos com elemento quando a gente quer fazer uma espécie de tabela dentro do HTML. Só que uma tabela de uma forma mais simples, mais flexível e que podemos também melhorar isso nas telas mobile, por exemplo, né? À medida que for mudando a tela, a gente tendo o display grid, fica mais fácil para alterar isso em telas diferentes. Então, para a gente começar a lidar com o display grid, eu criei aqui a div. Essa div tem uma class grid e repare que os elementos internos não têm classe. É uma div simples, mas poderia ser qualquer outro elemento que vai receber o mesmo comportamento. Aqui no caso eu coloquei div, mas poderia ser qualquer outro elemento. Tudo que estiver dentro de grid, os elementos filhos, né, os filhos principais, vão receber o comportamento grid. Então, para a gente começar, a gente coloca aqui ponto .grid, que é o nome do CSS que foi atribuído na classe div, e aqui eu coloco o display grid. Fazendo isso, repara que se eu atualizar a página aqui, nada acontece. Porque além de eu atribuir o grid, eu tenho que informar a quantidade de colunas que eu quero. A quantidade de colunas e também o tamanho. E aí, junto com o grid, eu tenho que dizer grid template columns, que é a quantidade de colunas que eu quero. E essa quantidade a gente pode informar de várias maneiras. Uma delas, eu vou dizer o seguinte: vamos supor que eu queira a primeira coluna de 20%, a segunda de 40%, a terceira de. Aqui já tem 60%, vamos colocar de 10%, e a última de 30%. Somando isso dá, né? 20 mais 40, 60, mais 10, 70, mais 30, 100. Então, no total, tem 100% aqui na soma dos percentuais. Porém, eu indiquei 4 valores. Cada valor é uma coluna. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta coluna. Se eu vir aqui atualizar, olha o que vai acontecer. Repara que ele criou uma coluna, né? Na primeira coluna ele colocou 20%, na segunda 40%, por isso que é maior, na terceira 10% e na última 30%. Para ficar melhor, vamos colocar uma corzinha na div de dentro, usando o CSS, para a gente facilitar a nossa visualização. Então eu venho aqui grid, aí vou colocar aqui o filho, né? A div que eu quero aqui, vai ter um background color. Vamos colocar um blue. Vamos colocar um blue e a cor branca. E além disso, vamos melhorar aqui colocando um padding de 20px para a gente poder estar visualizando isto. E aqui está. Agora repara que como eu coloquei um pad e coloquei a cor entre eles, eu não consigo visualizar um espaço entre eles. Para isso, eu posso adicionar o que chamamos de gap, que é um espaçamento entre os elementos. Vou colocar 10px,
porque aí a gente visualiza o espaço entre eles. E aqui nós vemos a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna e a quarta coluna. A coluna ela pode ser feita em percentual, como eu fiz aqui, ou também eu posso colocar valor fixo. Por exemplo, eu posso colocar aqui na primeira coluna 150px, 150px, na segunda 150px, 150 já dá 300. E a terceira eu coloco alto. Vamos ver o que vai acontecer? Olha o que aconteceu aqui. A primeira e a segunda coluna tem 150px. E a terceira, como eu coloquei alto, ele colocou o que faltava para completar dentro do grid. Então, na primeira e na segunda, ou seja, a primeira e segunda, eu recebi o valor de 150px e na última, é claro, eu recebi o alto. Eu posso colocar fixo e percentual? Posso. Aqui, por exemplo, quero colocar 50%. Então, na segunda eu coloquei 50% e a terceira alto. Aí venho aqui, aí o que quer dizer? A segunda coluna, ele tem 50% da largura. Ou seja, a primeira coluna está no fixo, 150, a segunda está pegando 50% do espaço disponível e a terceira ficou automático. Então, ele condiz ali com o valor restante que está faltando e ele completa. E existe ainda uma outra forma para a gente poder colocar outro valor. Por exemplo, se eu quero 4 colunas de 25%, vamos supor aqui, 25%, 25%, 25% e 25%. 25, 25, 50, mais 25, 75, mais 25, 100%. Eu venho aqui, ele coloca 4 colunas iguais, que eu coloquei 25%. Mas em vez de eu colocar assim, existe um, um formato diferente. Acabei apagando tudo. Existe um formato diferente que é repeat, que isso é próprio do grid, que é repeat. Aí aqui eu coloco a quantidade de colunas que eu quero, por exemplo, 4, e vírgula, uma fração desse 4. Eu venho aqui e ele vai repetir 4 colunas e para cada uma delas vai colocar uma fração. Se eu quiser colocar 6, olha o que vai acontecer. Ele coloca 6 colunas. Então ele vai colocar 6 colunas igualando, né, cada coluna em uma situação diferente. Então, o repeat ele é mais prático quando eu quero colocar as colunas do mesmo tamanho, eu uso o repeat. Se não for assim, eu tenho que dizer para cada coluna o seu tamanho específico. Além disso, além dessa propriedade do grid, grid template, nós temos aqui o gap, como já falei, e o grid é muito simples de se usar.